Boa tarde a todos. Vamos começar mais um Fórum Tira Dúvidas a respeito de uma dúvida muito frequente para nós advogados que atuamos nesta área do previdenciário e para todos aqueles que buscam o benefício de amparo social à pessoa com deficiência ou ao idoso. Esta dúvida recebida é muito importante para todos aqueles que buscam esse tipo de benefício, pois as pessoas precisam saber a partir de que idade a pessoa idosa tem acesso ao benefício de prestação continuada. Então, para fins de esclarecer mais esta dúvida recebida no nosso portal Previdência Educação, estamos hoje aqui para informar aquilo que vem de evolução legislativa, desde que nós temos esta previsão constitucional, e aquilo que vocês devem trabalhar no momento do atendimento ao cliente, no momento de avaliação da documentação. Convém a gente introduzir o assunto do benefício de amparo social com aquilo que vem previsto sobre o benefício, que é um salário mínimo por mês para a pessoa idosa de baixa renda. Vamos pensar que este benefício, muitas vezes, é um alento para a família que está nessa condição de vulnerabilidade social e temos que pensar o quanto ele pode agregar no orçamento dessas famílias com o comprometimento dessa renda, tá? Então vamos lá iniciar agradecendo a todos que nos acompanham, a todos aqueles que encaminham as suas dúvidas para que nós possamos contribuir para o crescimento profissional, para tirar essas dúvidas importantes de acesso a este benefício assistencial. Ele, por ser um benefício assistencial, para ter direito ao benefício, é importante destacar que não é necessário ter a contribuição para o INSS. No entanto, este benefício não dá direito ao 13º salário e também não deixa a pensão por morte. Este benefício, atualmente, ele é solicitado pela internet ou pela plataforma do Meu INSS. Não precisa mais ir ao INSS para dar entrada nesse tipo de benefício. Mas cuidado com essa informação simplificada. Você não precisa mais sair de casa para estar pedindo o seu benefício assistencial. Basta fazer o requerimento pela plataforma do Meu INSS ou pelo 135. Nós precisamos analisar os requisitos previamente antes de fazer este requerimento para não ter a surpresa de um indeferimento pelo robô automático. Então, vamos prestar atenção naquilo que vem previsto e nos requisitos para o implemento das condições para que este requerimento tenha êxito, tá bom? Este amparo social ele está previsto pela própria Constituição Federal de 1988, no seu artigo 203, onde esse artigo 203 da Constituição Federal é bem claro a respeito da finalidade da assistência social. Ela é prestada a quem dela necessitar, independente de contribuição para a Seguridade Social. E um dos objetivos desta assistência social prevista na nossa Constituição Federal é a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Por esta razão que nós trabalhamos com esta questão da pessoa idosa para fins de benefício assistencial. Também há previsão neste artigo 203 que a assistência social deve amparar as crianças e os adolescentes carentes,
Também deve promover a integração ao mercado de trabalho. Isso é um ponto importante para que a gente trabalhe nas próximas lives a respeito desse benefício de amparo social, tá? Também a assistência social tem como objetivo a habilitação e a reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção da sua vida, a sua integração à vida comunitária. Veja como é importante os objetivos dessa assistência social fornecida aos nossos cidadãos. E também aí vem previsto o benefício de amparo social, que ele é a garantia de um salário mínimo de benefício à pessoa com deficiência e ao idoso que comprove em não prover os meios de ter a sua própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Mas veja que a parte final deste artigo fala conforme dispuser a lei. Então, nós temos que nos atentar para esta parte final deste inciso 5 do artigo 203. E também um dos objetivos da assistência social é promover a redução da vulnerabilidade socioeconômica das famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Tudo isso está previsto nesse artigo 203. Então, quando nós formos pensar no benefício de amparo social, nós temos que prever, fazer a análise, a interpretação de todos esses incisos do artigo 203 da Constituição Federal, tá bom? Então, veja como a assistência social tem objetivos importantes para que nós possamos integrar as pessoas e tirar dessa marginalidade da sociedade. E uma outra questão, agora, nesse aspecto específico do caso do pessoa idosa, do idoso, nós temos que pensar nessa questão do limite etário previsto na legislação, porque lembra que eu falei a parte final do artigo 203, inciso 5, que coloca conforme dispuser a lei, é que vai trazer quem vai ter acesso a esse benefício, as pessoas com deficiências e aos idosos. E aí, nesta parte é que nós apresentamos a vocês esta evolução histórica, porque muitas pessoas nos procuram questionando este limite etário do BPC, pois o artigo 203 ela não traz essa limitação de idade do idoso. Então, veja que numa leitura superficial do artigo 203, muitos podem acabar entendendo que esse limite etário, somente a partir de 65 anos previsto atualmente, ele acaba excluindo uma boa parcela de idosos. Mas o próprio artigo 203 traz que conforme dispuser a lei. E este requisito, nós temos que trazer aquilo que veio previsto na Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, que é o Estatuto da Pessoa Idosa. Vamos atentar ao que está previsto neste artigo, por quê? Aí que vem os principais questionamentos, porque o artigo 1º desta lei é bem claro que é instituído o Estatuto da Pessoa Idosa destinado a garantir e regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Então veja que a lei define que a pessoa idosa é aquela com mais de 60 anos, tá? E aí vem o artigo 2º desta mesma lei, que é o Estatuto da Pessoa Idosa, também trazendo que todos os idosos gozam de todos os seus direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo dessa proteção de que trata a lei, assegurando pela lei e por outros meios todas as oportunidades e facilidades para a preservação da saúde física, mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Ao lermos esse artigo 2º, já vem de pronto esta ideia de que esse benefício de amparo social
vem muitas vezes para cobrir todos esses direitos fundamentais das pessoas idosas. Então vem aquele questionamento: por qual razão restringir só o limite etário de 65 anos? Mas vamos fazer primeiro uma questão da evolução da legislação que prevê o benefício de amparo social. Ele é previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, uma lei instituída em 1993. Este benefício, então, foi disposto em lei através da Lei Orgânica da Assistência Social. Em seu artigo 20, caput, sempre veio esta previsão de que o benefício de prestação continuada é a garantia deste um salário mínimo previsto no artigo 203 da Constituição Federal, a pessoa com deficiência e a pessoa idosa. Mas quando essa lei entrou em vigor, ela veio com a previsão de que tinha o limite etário de 70 anos para a pessoa idosa poder ter acesso a este benefício de prestação continuada. Então veja que esta lei veio instituída em 1993, trazendo um limite etário anterior a esse Estatuto do Idoso. Então, desde 1993, o que nós podíamos trabalhar para fins de concessão de benefício de amparo social à pessoa idosa era este limite etário de 70 anos, tá? E depois nós temos que observar esta evolução legislativa conforme o caso que vocês forem pegar de requerimento de benefício assistencial, de quando a pessoa idosa implementou esse requisito etário exigido para a lei para ter acesso a esse benefício. Especificamente, sobre esta questão do limite etário, nós temos como também trazer esta evolução legislativa daquilo que veio disposto na Lei 9.720, de 30 de novembro de 1998, que especificamente em relação aos idosos trouxe várias alterações aos dispositivos da LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, e modificou o artigo 38, reduzindo a idade mínima para 67 anos a contar de 1º de janeiro de 1998. Veja que em 1988, quando veio esta previsão constitucional, não havia nada da legislação prevendo este limite etário. Quando veio promulgada a Lei Orgânica da Assistência Social, veio disposto esse benefício de amparo social a partir de 70 anos. Esta evolução legislativa de 93 a 98 era só com 70 anos que você podia pedir esse benefício à pessoa idosa. A partir de 98, houve uma redução dessa idade, desse limite etário, para 67 anos. Então, veja que depois nós temos ainda uma nova evolução legislativa apresentada pela Lei 12.435, de 6 de julho de 2011, onde trouxe novamente alteração deste limite etário, reduzindo e prevendo alteração no artigo 20 da Lei Orgânica da Assistência Social, reduzindo para 65 anos. Então veja que a partir de 2011 este é o limite etário trazido pela lei. E aí, mas muitos ainda questionam a questão de não ter uma diferenciação da idade mínima deste limite etário, tanto para homem como para mulher, pois quando vamos falar do requisito etário para fins de concessão da aposentadoria por idade, há uma diferenciação entre homens e mulheres, prevendo que a aposentadoria por idade da mulher tem um limite etário agora, após a reforma da Previdência Social, de 62 anos. E antes de 2019, nós já tínhamos a lei prevendo que as mulheres conseguiam obter a aposentadoria por idade aos 60 anos. Então veja que ainda teve muita discussão a respeito disso, fazendo esse comparativo com este outro benefício. Mas eu tenho que destacar a vocês que este outro benefício é previdenciário. Ele não está previsto na
política social da assistência social, onde tem um regulamento próprio, legislação específica, e o artigo 203, inciso 5, realmente colocou para a legislação ordinária fazer a regulamentação de como iria proceder as concessões e manutenções deste benefício assistencial. Então, não há nenhuma norma autorizando fazer a aplicação desta legislação dos requisitos da aposentadoria por idade, da previdência social, com o benefício assistencial previsto na Lei Orgânica da Assistência Social. Mas muitos trazem essa discussão. Então, nós, num estudo frequente a respeito daquilo que poderíamos estar pedindo aplicação analógica ou não, ou buscando projetos de leis que pudessem melhorar essa diferenciação entre homens e mulheres, ou a redução da faixa etária, deste limite etário para 60 anos, já que o Estatuto da Pessoa Idosa, desde 2003, já faz essa previsão de que toda pessoa com mais de 60 anos é considerada pessoa idosa. E por que só fazer essa diferenciação do benefício de amparo social a partir de 65 anos? E aí nós encontramos uma proposta de alteração legislativa feita em 2020 no site do Senado, onde alguém tentou prever uma proposta de alteração legislativa para alterar este direito ao acesso ao benefício de prestação continuada para o idoso a partir de 60 anos. Mas, curiosamente, analisando esta proposta de alteração, apenas esta proposta teve 11 apoios, sendo que para que seja esta proposta de alteração legislativa ter a sua tramitação regular no Senado, é necessário ter 20 mil apoios. Então, veja que esta pessoa que apresentou essa proposta teve encerrado essa tramitação em 31 de julho de 2020, pois não teve apoio suficiente para que esta ideia proposta pudesse seguir adiante, para que este benefício de amparo social à pessoa idosa equiparasse a idade de 60 anos, conforme prevê o artigo 1º do Estatuto da Pessoa Idosa, que toda pessoa idosa é considerada nesta condição a partir de 60 anos de idade. Então, veja, nós precisamos apoiar essas propostas legislativas daquilo que vem a trazer essa satisfação pessoal das pessoas, porque vamos fazer um estudo dos casos e analisar os beneficiários que nos procuram por esse benefício, é porque estão em grande vulnerabilidade social. E isso, postergar até os 65 anos, muitas vezes esses idosos que estão passando por dificuldades financeiras, estão em situação de extrema pobreza, não conseguem alcançar esse limite etário. Então, eu entendo que esta proposta legislativa foi uma proposta muito sensível a essa necessidade das pessoas idosas, mas infelizmente por falta de apoio ela não prosperou. Então, desde 2011, o limite etário que foi reduzido para 65 anos é o que está disposto na legislação e vem sendo aceito nos requerimentos de benefício de amparo social. Então, gostaria de estar aqui compartilhando com vocês toda essa evolução legislativa, pois muitas vezes, analisando uma certidão de nascimento ou mesmo casamento, documento de identidade dessa pessoa idosa, percebemos que ela atingiu esse limite etário antes dessa mudança de legislação. Então, precisa verificar aquilo que compreende de limite etário previsto conforme essa evolução legislativa. Pois se essa pessoa idosa que comparece ao seu escritório
Em 2011 ela ainda não tinha 65 anos, não era possível estar pedindo o benefício naquela oportunidade, e se o benefício foi indeferido em 2011 por não atingir o limite etário, é porque ainda a legislação previa esse limite de 67 anos, sendo que agora nós temos, a partir de 2011, esse limite etário de 65 anos. Importante analisar a data do implemento também dessa idade para fins de concessão desse benefício assistencial. Espero ter trazido mais um conhecimento a vocês. Continue seguindo o nosso canal, que vamos estar trazendo mais informações, e aguarde que semana que vem nós teremos uma convidada especial com um outro tema que nos questionam bastante sobre o benefício de prestação continuada às pessoas idosas e deficiência, que vai estar compartilhando também seus conhecimentos e experiências conosco. Aguarde que toda semana teremos mais Fórum Tira Dúvidas com vocês todos. Agradeço a paciência e o contato de vocês frequente. Um bom dia e um bom trabalho a todos. Até logo!